Você sabia que existe uma ilha onde a areia brilha ao nascer do sol e onde os engarrafamentos são causados por flamingos? Ou um atol onde naufrágios dormem sob águas cristalinas e nenhum pôr do sol se repete? E se eu te dissesse que há um lugar onde pescadores ainda se orientam pelas estrelas, e até os papagaios falam 3 idiomas fluentemente? Eu costumava achar que o Caribe era só resorts, cruzeiros e praias instagramáveis, até começar a explorar os lugares que ninguém menciona. Como Anguila, onde o mar parece vidro líquido, ou Utila, um segredo entre mergulhadores onde tubarões-baleia deslizam ao seu lado. Caminhei pelas ruas coloridas de San Andrés, onde o reggae embala cada esquina, e mergulhei em baías bioluminescentes que brilham como estrelas líquidas em Vieques. Em Culebra, tartarugas marinhas ainda fazem ninho nas areias. Em Guadalupe, vulcões emergem da selva. E em Morrocói, os manguezais sussurram segredos antigos. Algumas dessas ilhas pertencem a 5 países, outras a ninguém, mas todas parecem congeladas no tempo. Dos cafés franceses de Martinica aos recifes vibrantes de Turks and Caicos, às ilhas flutuantes de San Blas, onde o povo Guna vive como há século. Eu não fiz só uma viagem, eu descobri um passado que ainda respira. Você não vai encontrar esses destinos nas revistas de luxo, mas se prestar atenção, o mar ainda conta suas histórias. Junte-se a mim enquanto navegamos pelas bordas esquecidas do Caribe e da América Central, onde a natureza ainda reina, e cada ilha guarda um conto que o mundo esqueceu de escutar. Anguila, com uma área total de cerca de 35 milhas quadradas, é uma das menores ilhas da região do Caribe. É famosa por suas extensas praias que somam 100 milhas, com areias brancas e finas e águas cristalinas, atraindo grandes números de turistas de todo o mundo. Essa ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo no ano de 1493. O nome Anguila vem de sua forma semelhante a uma cobra, sendo anguila a palavra em latim para enguia. A ilha não é apenas bonita, mas também possui uma economia baseada principalmente no turismo, com cerca de 90% da renda nacional dependendo desse setor.
Um ponto interessante sobre Anguilla é que não há presença militar na ilha. A segurança é mantida principalmente pela força policial e pela cooperação com outros países. Isso mostra um modelo de desenvolvimento diferente de muitas outras nações da região. A ilha de Bonaire é um dos raros lugares no mundo com águas ideais para o mergulho, possuindo alta salinidade e sendo minimamente afetada pelas correntes oceânicas. A ilha oferece condições perfeitas para esportes aquáticos e mergulho, com uma área total de cerca de 112 milhas quadradas e 26 milhas de litoral ao seu redor. A história de Bonaire está intimamente ligada ao Império Espanhol, antes de se tornar uma colônia dos Países Baixos no século XVII. Essa ocupação deixou um impacto profundo na cultura e na arquitetura da ilha. Bonaire é famosa por sua biodiversidade marinha, abrigando cerca de 700 espécies de peixes e mais de 100 espécies de corais. Isso mostra a riqueza e a impressionante diversidade do ecossistema marinho da região. Outro fato interessante é que Bonaire possui um dos melhores sistemas de proteção de recifes de coral do mundo, com regulamentações rigorosas voltadas à conservação dos recursos naturais. A ilha garante a preservação do ambiente marinho e promove o desenvolvimento sustentável. As Ilhas Virgens Britânicas abrigam mais empresas offshore do que qualquer outro país no mundo, com aproximadamente 500 mil empresas registradas. Isso cria um ambiente altamente atrativo para investidores, devido às suas políticas fiscais favoráveis. Em 1593, as Ilhas Virgens Britânicas foram descobertas pelos europeus, mais especificamente por Cristóvão Colombo. Foi o irmão dele quem pisou pela primeira vez nessas ilhas, marcando o início da exploração desse território. A economia das Ilhas Virgens Britânicas depende principalmente do turismo e dos serviços financeiros. Todos os anos, as ilhas recebem cerca de 1 milhão de turistas, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região. Muitas pessoas de alta renda que possuem negócios nas Ilhas Virgens Britânicas não residem nelas. Com frequência, elas apenas registram empresas no território para aproveitar os benefícios fiscais vantajosos que o arquipélago oferece. As Ilhas Virgens Britânicas são formadas por 60 ilhas,
mas apenas cerca de 16 são habitadas. Isso cria uma paisagem cultural e econômica diversa, que reforça a beleza única desse arquipélago. Culebra, uma pequena ilha localizada no Mar do Caribe, é famosa por abrigar a praia considerada uma das mais bonitas do mundo, a Praia Flamenco, que ficou em segundo lugar na lista das praias mais impressionantes do ano de 2020. Com uma área de apenas cerca de 11 milhas quadradas, equivalente a 7.000 acres, Culebra é muito menor que outras ilhas da região, mas abriga um ecossistema diversificado e rico. Além de suas paisagens naturais deslumbrantes, Culebra possui uma história militar marcante. Durante o século XX, a ilha serviu como base de treinamento da Marinha dos Estados Unidos, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da região. Culebra também é um refúgio para as tartarugas de pente, uma espécie rara e ameaçada de extinção. Isso mostra que Culebra não é apenas um destino turístico encantador, mas também desempenha um papel importante na conservação da vida selvagem. Atualmente, Culebra tem cerca de 1.800 residentes permanentes, mas recebe dezenas de milhares de turistas todos os anos. Esse contraste entre o número de moradores e visitantes destaca ainda mais o apelo único dessa ilha. Eleuthera é uma ilha única localizada nas Bahamas, com cerca de 177 quilômetros de comprimento e apenas 1,6 quilômetro de largura, formando uma estreita e alongada faixa de terra. Com aproximadamente 11.000 habitantes, a densidade populacional é bastante baixa, o que proporciona uma atmosfera tranquila tanto para moradores quanto para visitantes. A atração mais famosa de Eleuthera é a Praia de Areias Rosas, Pink Sands Beach, conhecida por sua areia de coloração rosada distinta. Essa tonalidade única é resultado da mistura de minúsculas conchas com corais decompostos, atraindo inúmeros visitantes todos os anos. É um dos destinos mais encantadores da ilha. Curiosamente, Eleuthera foi o primeiro local onde os britânicos se estabeleceram nas Bahamas, no ano de 1648. Esses colonos eram principalmente refugiados religiosos em busca de liberdade. Antes do desenvolvimento do turismo, Eleuthera foi um importante produtor de tabaco, marcando uma grande transformação econômica na região. The Guadalupe Islands are a beautiful group of islands in the Caribbean, distinguished by the vigorous volcanic activity of La Soufriere Mountain. This is one of the most active volcanoes in the area, attracting many tourists and researchers.
Known as a French colony since the 17th century, Guadeloupe has been profoundly influenced by culture and language, creating a unique beauty for the region. The area of the Guadeloupe Islands is approximately 1,628 square miles, equivalent to about 1 million acres, allowing for the development of various economic sectors and tourism. The average annual temperature here typically ranges from 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit, providing ideal conditions for agriculture. Thanks to this climate, Guadeloupe has become a perfect place for a diverse and rich variety of crops. Martinica é uma das poucas ilhas no mundo capazes de produzir tanto açúcar quanto rum a partir da cana-de-açúcar, graças ao seu clima tropical ideal. A ilha possui uma área de aproximadamente 1.130 km² e abriga mais de 375 mil habitantes. Fica claro que Martinica não é apenas famosa pela produção agrícola, mas também por fabricar mais de 300 mil galões de rum por ano. No entanto, apesar da altíssima qualidade, o rum da Martinica ainda é pouco conhecido internacionalmente. A história da Martinica é rica e, ao mesmo tempo, trágica. A ilha foi uma colônia francesa e cenário de diversos conflitos históricos, incluindo a Revolução do Haiti, que teve um impacto significativo na política caribenha. Além disso, o vulcão Monte Pelé, localizado na ilha, entrou em erupção em 1902, causando um dos piores desastres vulcânicos da história, que resultou na morte de cerca de 30 mil pessoas. Esses eventos ajudaram a moldar a identidade e a paisagem da Martinica atual. São Cristóvão e Nevis é o menor país do mundo, com uma área de apenas cerca de 269 quilômetros. Apesar do tamanho reduzido, essa nação possui uma história rica e uma economia diversificada. O turismo também desempenha um papel fundamental na economia de São Cristóvão e Nevis. Cerca de 33% da força de trabalho está empregada nesse setor, o que revela a dependência do país em relação aos visitantes e a beleza natural que oferece. A paisagem das ilhas é marcada por dois vulcões imponentes, o Monte Liamuiga, com 1.156 metros de altitude, e o Pico de Nevis, com 985 metros, criando um cenário de tirar o fôlego para quem visita a região. San Andrés é uma das duas ilhas no Mar do Caribe administradas pela Colômbia. Ela é famosa por abrigar a segunda maior barreira de corais do mundo, o que atrai muitos turistas interessados em explorar sua beleza natural.
San Andrés tem uma área de aproximadamente 27 km², com uma população de cerca de 70 mil pessoas. Isso resulta em uma densidade populacional relativamente alta, refletindo o crescimento da comunidade local. O clima da ilha é ideal para o turismo, com temperaturas médias anuais variando entre 25 e 30 degrees, o que torna San Andrés um destino atrativo durante todo o ano. Pouca gente sabe que o inglês é um dos idiomas principais, ao lado do espanhol, em San Andrés. A influência cultural de outras regiões do Caribe contribuiu para a diversidade linguística e de costumes da ilha. The San Blas Islands are a beautiful archipelago with approximately 365 islands, of which only about 49 islands have residents living on them. The indigenous people here, the Guna, have maintained an independent culture and language for hundreds of years, remaining largely unaffected by external changes. Covering an area of around 1,860 acres, San Blas is primarily covered by tropical forests and beautiful beaches. This is an ideal location for those who enjoy nature and privacy. One of the famous products of San Blas is fresh seafood, with over 70% of food coming from the sea, providing a unique culinary experience for visitors. Few know that the San Blas Islands are not only a tourist paradise, but also one of the very few self-governing areas in Panama, with its own government and legal system. These characteristics have created a unique appeal for San Blas, making it an attractive destination for both tourists and those interested in learning about the unique culture of the Guna people. As Ilhas Virgens Americanas são o único território dos Estados Unidos que não possui direito de voto pleno para a presidência. Isso faz com que muitos moradores se sintam em desvantagem por não terem voz direta nas decisões nacionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas ilhas tiveram um papel estratégico importante como base militar das Forças Armadas dos Diouai. A localização geográfica privilegiada das Ilhas Virgens Americanas permitiu aos militares manter presença na região e proteger os interesses do EUA no Caribe. Atualmente, a densidade populacional nas Ilhas Virgens Americanas é de aproximadamente 1.600 pessoas por milha quadrada, o que representa 3 vezes a média nacional do EUA. Isso gera forte pressão sobre a infraestrutura e os serviços públicos do território.
cerca de 70% da área das Ilhas Virgens Americanas é protegida como parques nacionais ou reservas naturais. Essa conservação ajuda a preservar os ecossistemas diversos e as paisagens naturais deslumbrantes da região. No entanto, o território também enfrenta graves problemas de saúde pública, já que a taxa de diabetes é o dobro da média nacional dos Estados Unidos. Isso representa um grande desafio para o sistema de saúde local e exige medidas de intervenção urgentes. Utila é uma das ilhas com um dos maiores ecossistemas de recifes de coral do mundo, fazendo parte da barreira de corais de Belize, com impacto direto sobre a vida marinha. A ilha possui uma área de aproximadamente 11 e abriga cerca de 3.000 habitantes. Utila se destaca não apenas por sua beleza natural, mas também por sua história rica. Foi um assentamento do povo garífuna e possui vestígios da civilização maia de cerca de 1.000 anos atrás. Utila é conhecida como um paraíso do mergulho, onde os visitantes podem viver a emoção de observar tubarões-baleia, o maior peixe do mundo, entre os meses de março e junho. Isso atrai inúmeros entusiastas do mergulho de todas as partes. Além da beleza natural, Utila também é famosa pelo seu baixo custo de vida. Uma refeição em restaurante custa, em média, entre 5 e 10 dólares, permitindo que visitantes e moradores aproveitem a vida sem grandes preocupações financeiras. Todos esses fatores tornam Utila um destino ideal para quem ama o mar. Santa Lúcia é uma ilha de destaque no Mar do Caribe, com o cume do Pico de Ouro, que atinge 798 metros de altitude, sendo um dos pontos mais altos da região. A ilha possui uma área de aproximadamente 616 km², equivalente a quase 152.000 acres, abrigando um ecossistema rico e diverso. No século XVIII, Santa Lúcia teve um papel importante nos conflitos coloniais, sendo ocupada mais de 14 vezes por franceses e britânicos. Isso evidencia a localização estratégica da ilha durante as guerras coloniais. Curiosamente, Santa Lúcia é o único lugar do mundo que possui 2 vulcões ativos tão próximos um do outro, os Pitons, criando uma formação geológica única e extremamente rara. Além da beleza natural, a ilha também é santuário de espécies únicas de fauna e flora, como o papagaio de Santa Lúcia, um símbolo nacional muito valorizado.
Todos esses fatores tornam Santa Lúcia um destino turístico altamente atrativo e uma parte fundamental da história e natureza do Caribe. As Ilhas Turcas e Caicos formam um dos maiores grupos de ilhas do mundo, com 40 ilhas e caios, embora apenas 8 delas sejam habitadas. Isso cria um espaço amplo e rico tanto para os moradores quanto para os turistas. O ecossistema marinho da região é considerado um dos melhores do mundo, com um recife de corais que se estende por aproximadamente 80 quilômetros. A riqueza e diversidade marinha não apenas atraem visitantes, mas também servem de habitat para inúmeras espécies do oceano. A taxa de uso da internet nas Ilhas Turcas e Caicos é de cerca de 78%, o que demonstra que a população local tem bom acesso à tecnologia e à informação, um índice superior ao de muitos outros países do Caribe. Com temperaturas médias anuais que variam entre 24 degrees e 29 degrees, as ilhas tornaram-se um destino turístico ideal durante o ano todo. O clima ameno e agradável é perfeito para atividades ao ar livre. A população local fala majoritariamente inglês, mas há também muitas expressões únicas do crioulo, o que pode surpreender os visitantes que chegam às ilhas pela primeira vez. Granada, conhecida como a Ilha das Especiarias, é responsável por produzir cerca de 20% do suprimento mundial de noz moscada. Esta pequena nação possui uma área de aproximadamente 344 km², sendo um dos menores países do hemisfério ocidental. Historicamente, Granada foi ocupada por forças americanas em 1983, após um golpe de Estado, o que levou à intervenção militar do governo dos Estados Unidos. Esse evento deixou uma marca significativa no cenário político da ilha. O clima em Granada é tropical, com temperaturas médias que variam entre 24 degrees e 29 degrees. Isso cria condições ideais tanto para o desenvolvimento agrícola, especialmente na produção de especiarias, quanto para o turismo. Pouca gente sabe que Granada possui mais de 45 praias, com um total de cerca de 43 quilômetros de extensão litorânea. Essas praias encantam os visitantes com sua beleza natural,
e oferecem diversas atividades aquáticas e opções de lazer. É, sem dúvida, um destino ideal para quem ama o mar e a exploração. Saint-Martin é uma das poucas ilhas do mundo compartilhadas por dois países, França e Países Baixos, com uma área total de aproximadamente 96 km². A ilha não é apenas famosa por sua geografia singular, mas também possui uma história rica, marcada pela ocupação de diversos impérios, incluindo Espanha, França e Holanda no século XVII. Essa herança deixou uma forte influência na cultura e no idioma dos seus habitantes. Uma das maiores atrações de Saint-Martin são suas 37 praias diferentes, que atraem cerca de 1 milhão de turistas por ano. Essas praias paradisíacas, somadas à temperatura média anual entre 24 e 29 graus, criam condições ideais para o turismo o ano todo. Roatán é a maior ilha do arquipélago das Ilhas da Bahia, em Honduras, com uma área de aproximadamente 200 km². A ilha é famosa por ser um dos melhores destinos de mergulho do mundo, graças à segunda maior barreira de corais do planeta, ficando atrás apenas da Grande Barreira de Corais na Austrália. Roatán não atrai apenas os amantes do mergulho. Ela também possui uma história distinta. No século XVII, a ilha serviu como refúgio para piratas, entre eles o famoso e temido pirata Henry Morgan. A ilha possui um clima ameno, com temperaturas médias anuais variando entre 24 degrees e 29 degrees, o que a torna um destino ideal para o turismo durante o ano inteiro. Além de sua beleza natural e história rica, Roatán também se destaca por sua diversa herança cultural. A ilha é influenciada por diferentes culturas, incluindo garifuna, crioula e espanhola, oferecendo um mosaico cultural vibrante para os viajantes explorarem. São Vicente é uma nação insular de destaque no Caribe, com uma área de apenas cerca de 300 km², o que a torna um dos menores países da região. A ilha tem uma população de aproximadamente 110 mil pessoas, com uma densidade populacional de até 733 habitantes por milha quadrada, superior à de muitos outros países. Uma das características mais marcantes de São Vicente é o vulcão
La Soufrière, que entrou em erupção diversas vezes. A mais recente ocorreu em 2021. Esse evento teve impacto significativo no meio ambiente e nas comunidades locais. Além das questões vulcânicas, São Vicente abriga um ecossistema diverso, com muitas espécies endêmicas de plantas e animais. Essa biodiversidade foi moldada pela atividade vulcânica e pelo clima tropical da ilha. Cozumel é uma ilha famosa não apenas por sua beleza natural, mas também por sua história cultural. Antigamente, foi um local de adoração da deusa maia Ixchel, sendo um importante destino de peregrinação para os devotos maias. A ilha possui uma área de cerca de 124 km², sendo a maior ilha do México na costa do Caribe. Cozumel atrai visitantes não apenas por seu tamanho, mas também por abrigar o ecossistema de recifes de coral mais diverso do Caribe, com mais de 1.000 espécies de vida marinha. Todos os anos, cerca de 4 milhões de turistas visitam Cozumel. A maioria chega em cruzeiros para explorar a beleza do oceano e participar de atividades aquáticas. Pouca gente sabe que, sob as águas que cercam Cozumel, há um verdadeiro tesouro submerso, com diversos naufrágios de séculos passados. Esses destroços estão localizados a profundidades que variam de 9 a 27 metros, sendo um destino fascinante tanto para mergulhadores experientes quanto para amantes da exploração subaquática. Cuba é a maior ilha entre as 1.600 ilhas que compõem o território cubano, com uma área de aproximadamente 110.860 km². A ilha se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua história rica e seu ambiente ecológico único. No século XVIII, Cuba foi um centro importante do tráfico de escravos, o que deixou profundas marcas culturais e sociais que ainda podem ser observadas nas comunidades atuais. Além disso, Cuba possui mais de 1.600 quilômetros de litoral, com praias famosas e regiões ecológicas diversas que atraem visitantes do mundo todo. Outro aspecto único de Cuba é o seu ecossistema. A ilha abriga um dos ecossistemas mais singulares do mundo, com mais de 50% das espécies vegetais sendo endêmicas, o que demonstra sua impressionante riqueza e biodiversidade. Pouca gente sabe que Cuba não possui cascavéis,
uma espécie comum em várias outras regiões. Isso reforça ainda mais a singularidade do ambiente natural dessa ilha extraordinária. Haiti abriga algumas das últimas florestas tropicais do Caribe, desempenhando um papel crucial na preservação da biodiversidade. No entanto, o país enfrenta desafios sérios e persistentes. Cerca de 60% da população do Haiti vive abaixo da linha da pobreza, com uma renda anual média inferior a $1.000, um dos índices mais baixos da região caribenha. Dificuldades econômicas e desastres naturais têm impactado fortemente a vida da população. O Haiti possui um clima tropical, com temperaturas que podem atingir 35 graus no verão, criando condições favoráveis para a propagação de doenças como malária e dengue. Isso gera ainda mais pressão sobre o sistema de saúde, que já é frágil. Surpreendentemente, no século XVIII, o Haiti chegou a produzir 40% do café mundial, antes que sua economia entrasse em declínio. Essas flutuações históricas limitaram o potencial de desenvolvimento deste país belo e resiliente. O Parque Nacional Morrocoy é um local de destaque, abrigando mais de 90 espécies de aves, muitas delas raras e ameaçadas de extinção. O parque foi criado em 1974 e cobre uma área de aproximadamente 50.000 acres, incluindo ecossistemas marinhos e florestas de mangue. Morrocoy possui mais de 30 pequenas ilhas, formando um litoral que se estende por cerca de 60 quilômetros. Essa região é rica não só em paisagens naturais, mas também em diversidade biológica. A temperatura média anual no parque varia entre 24 degrees e 21 degrees, criando condições ideais para o crescimento de várias espécies de plantas e animais. Pouca gente sabe que Morrocoy é uma das áreas mais importantes para a desova de tartarugas marinhas. Algumas espécies endêmicas vivem ali, contribuindo para a riqueza do ecossistema marinho do parque. Morrocoy é não apenas um destino turístico encantador, mas também um espaço essencial para a conservação de espécies valiosas.